Graça e paz, amados. Jesus abençoe grandemente sua vida, te fortaleça mais e mais. Prazer enorme estar na casa do Senhor, é uma alegria tremenda poder adentrar a casa do Senhor, saber que Deus, na pessoa do Espírito Santo, se faz presente. Isso é tremendo. Você também que está em casa nos acompanhando, ou em qualquer lugar, através do online, Deus te abençoe grandemente. Pai santo e querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez falamos contigo. Já oramos aqui quando adentramos, Senhor, já oramos quando clamamos, quando cantamos, já oramos agradecendo ao Senhor pelos teus feitos nas nossas vidas, mas nós não cessamos de orar porque o Senhor está falando aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado porque a tua presença no nosso meio, ela é real. Meu Deus, obrigado por tua palavra, Senhor, que ministra aos nossos corações, e nós precisamos, Senhor, nós precisamos andar contigo para entender que mesmo em meio às provas, às lutas, o Senhor se faz presente e quer que a gente saiba algumas coisas com essa presença tão real no nosso meio. Fala conosco de maneira muito clara, Senhor. Eu me coloco à tua disposição, Senhor. E essa igreja, Pai, debaixo da tua graça, para que Satanás não tenha vez de deturpar a tua palavra, de distorcer. Meu Deus, a mente mais distraída que tiver nesse momento, não só presencialmente, mas também que está acompanhando através do online, que essa mente, Senhor, seja tomada por esse poder maravilhoso, para que possa escutar a tua voz e vencer todas as provas que estão propostas na vida de cada um. Nós podemos vencer porque a Bíblia fala que somos mais do que vencedores, por isso nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a palavra do Senhor em 2 Pedro, nos diz, 2 Pedro capítulo 1, no nosso último encontro, nós falamos muito a respeito dessa participação da natureza divina. É muito importante entender que participamos da natureza divina. Eu não sou salvo porque eu ouvi apenas falar de Jesus, eu não sou salvo porque eu sei que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou salvo porque eu entreguei minha vida a Jesus, o Espírito Santo me convenceu, o Espírito Santo me resgatou, me mostrou que eu era culpado, e eu preciso agora caminhar na dependência desse Espírito que me resgatou, para viver conforme a sua vontade na sua palavra. E é bom lembrar que não estamos sós. O Espírito Santo, Deus, o próprio Cristo, Ele não nos salva para que possamos viver de qualquer forma, ou estamos aí nesse mundo soltos, aguardando a manifestação de Jesus para estarmos com Ele. A Bíblia fala que Ele caminha conosco, que Ele está conosco. Nós temos algo, e falamos a respeito deste homem chamado Pedro. Este homem que não teve nenhum curso superior, não estudou nas melhores escolas, humanamente falando, ele foi chamado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo, e olha só mais uma preciosidade que nós temos aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, a Bíblia nos diz o seguinte: visto como pelo seu divino, o que, irmãos? Divino poder, não é poder humano, nos tem sido doadas quantas coisas? Todas, irmãos, todas as coisas, mas não são coisas quaisquer. A Bíblia diz que nos tem sido doadas todas as coisas que fazem o quê? O que é que tem na sua Bíblia? Olhe que palavra maravilhosa. A Bíblia nos fala que nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A palavra de Deus nos conduz à vida. A Bíblia diz: pelo conhecimento completo daquele que fez o quê? Nos chamou. Lembra que no nosso último encontro, você aprendeu ou reaprendeu, que não é simplesmente eu decidi aceitar a Jesus. Não funciona assim. Eu pensava assim, você que tem uma caminhada longa com Jesus também pensava assim. Você não deu chance para Jesus. Não tem como dar uma chance para Jesus. Não parte de nós. Parte da ação de Deus por meio do Espírito Santo. É de cima para baixo. É Deus dizer assim, ó, eu quero ali, ó, o improvável, hein, Sérgio? O improvável. Deus diz assim, ó, o improvável, aquele que não dá nada, que ninguém dá nada. Aí eu quero aquela pessoa. E quando Deus chama de cima para baixo, aquela pessoa não tem como resistir.
É impossível, mas pastor, eu ouvi falar muito sobre o livre-arbítrio e a Bíblia fala sobre livre-arbítrio. Nem essa palavrinha aparece na Bíblia. Não aparece na Bíblia. Pronto, e agora que eu vou causar uma confusão na mente dos mais desavisados. Porque eu cresci a minha vida inteira achando que eu tinha livre-arbítrio. Não, não teve. Pera lá, pastor. Adão, quando Deus disse, Adão deu livre-arbítrio para ele não comer do fruto. E ele, com livre-arbítrio, ele comeu. Nada disso. Deus disse para ele de maneira muito clara. E também foi a mensagem que Deus ministrou ao coração de Arnaldo Sérgio ontem. Deus foi muito claro. Deus disse para Adão o seguinte: não coma. Sim, pastor, mas ele comeu, isso não é livre-arbítrio? Não. Livre-arbítrio, quem tem é Deus. Porque Deus é livre para fazer o que quiser. E tudo que ele faz, ninguém pode contestar. Deus é livre. Eu não sou livre. A minha liberdade, ela traz consigo responsabilidade. Se ela traz responsabilidade, eu não sou livre. Eu tenho liberdade, eu não tenho livre-arbítrio, eu tenho arbítrio. Aí Deus diz assim: eu quero salvar o improvável do Marcelo. Aí Marcelo tem livre-arbítrio e diz assim: não, Deus, hoje eu não quero. Aí Deus está lá com a caneta espiritual para escrever o meu nome no livro da vida, mas eu tenho mais poder do que Deus. Já parou para pensar? Porque eu tenho livre-arbítrio? Não, eu decido não aceitar Jesus. Se alguém ainda não entregou a vida a Jesus, não é porque você decidiu não aceitar, é porque Deus ainda não te chamou. E eu tenho que ser muito claro, porque isso envolve a ação direta do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo disse que é o Espírito que convence o homem do pecado, justiça e juízo. Então, se eu olho para a palavra de Deus e começo a perceber determinados detalhes, eu começo a me esvaziar e tirar toda a capacidade humana que eu achei que eu tinha, porque eu dei uma chance a Deus, e coloco nele. A glória sai de mim para Deus. Deus faz tudo por ele, por meio dele e para ele. Se você está aqui nessa noite, você que me acompanha, entregou sua vida a Jesus, saiba que você só foi capaz de fazer isso porque Deus decidiu te dar poder, como nós vimos, para você crer. Porque até o poder para crer vem de cima para baixo, na ação irrefutável do Espírito Santo. Aí eu olho para a palavra de Deus, que todas as coisas que me conduz à vida, à piedade, é pelo conhecimento completo daquele que me chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, olha que coisa tremenda, as suas preciosas, a minha versão traz assim, e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Do quê? Natureza divina. Irmãos, isso é surreal. Compreender que o improvável começa a fazer parte de uma natureza, e natureza divina requer muita aproximação com o Espírito Santo. E é aí que entra todo um detalhe de um plano maravilhoso de Deus nas nossas vidas, que às vezes a gente não faz ideia como esse plano começou. Vira e mexe, eu tenho mencionado o seguinte: Deus começou uma obra nas nossas vidas, só que Ele não completou essa obra. A Bíblia diz que Ele vai completar quando? Até o dia de Cristo. Pois bem, então isso significa que eu sou imperfeito, que nessa caminhada eu posso tropeçar, até cair, mas jamais ficar prostrado, porque o Espírito Santo vai caminhando e me mostrando tudo concernente à sua verdade. Se eu perguntar para você qual é o plano de Deus para a sua vida, pense aí, qual é o plano de Deus para a sua vida? Porque certa vez uma pessoa disse para um jovem: Deus tem um plano na sua vida. E o jovem conhecedor das Escrituras disse para ela: qual é o plano? A pessoa começou a tremer. Ele tem um plano. Sim, mas qual é o plano? Você disse que Deus tem um plano na minha vida. Qual é o plano? Deus vai te mostrar. Assim fica fácil. Mas irmãos, a gente precisa saber que Deus tem um plano nas nossas vidas, e desse plano, seja você quem for, Ele não abre mão.
E Ele começou esse plano na sua vida. E Ele vai completar esse plano que Ele começou com a ação contínua do Espírito Santo. A Bíblia nos fala, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. A gente fala muito desses dois versículos. A gente professa demais esses dois versículos em algumas situações. Mas a gente não faz ideia do que está por trás desses dois versículos. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Você tem? Diz assim a palavra do Senhor. É bem conhecido. Qual é a primeira palavrinha que aparece no versículo 28? Sabemos. Significa que você sabe. É fato. Sabemos que todas as coisas, irmãos, não é parte, todas as coisas, elas fazem o quê? Cooperam. Agora começa também a perceber algumas chaves, alguns segredos. Todas as coisas cooperam para o bem de todos? Não coopera para o bem de todos. Aí eu mencionei no nosso último encontro que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz separação entre pessoas. Deus separa os filhos daqueles que não são filhos, apesar de que o sol e a chuva favorecem bons e maus. A Bíblia declara que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem apenas daqueles que fazem o quê? Amam a Deus. Amam a Deus. E amar a Deus envolve intimidade com Deus. Eu não posso dizer para Deus que eu amo a Deus, olha só, da boca para fora. Não, mas eu amo a Deus. Como muitas pessoas falam. Não, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Não. Amar a Deus envolve intimidade. A Bíblia nos diz em João 17 que é importante conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está lá em João 17:3, se eu não me engano. Aquela palavrinha conhecer significa relacionamento íntimo. Eu não posso dizer que amo a Deus, que conheço a Deus sem relacionamento íntimo. E para que isso aconteça, eu tenho que me aproximar sem medo, de forma íntima, de quem vocês acham? Jesus Cristo foi aos céus e disse que não nos deixaria só. Quem enviaria? Que está conosco o tempo todo. Agora começa a fazer sentido. E isso traz um certo temor, porque a gente começa a refletir, pera lá, eu preciso conhecer mais o Espírito Santo. Afinal de contas, Jesus não está visivelmente presente, mas o Espírito está sempre presente, e eu tenho que me aproximar dele, eu tenho que aprender a amar a Deus, como a Bíblia me ensina. Como é que a Bíblia ensina a amar a Deus? Com todas as minhas forças, com toda a minha vontade, com todo o meu sentimento, o meu desejo, a essência do meu ser humano. Tem que amar a Deus assim, porque quando tudo me faltar, o meu amor não estará mais nas circunstâncias, pessoas ou bens materiais, estará na pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus, e que eu tenho intimidade com Ele. Aí eu começo a conhecê-lo, eu começo a saber quem é o Espírito Santo, e eu deixo de lado a ideia de que é uma força qualquer. O Espírito Santo hoje é apresentado como uma essência de força qualquer. O Espírito Santo fala aos nossos corações, o Espírito Santo ministra na nossa caminhada, o Espírito Santo direciona as nossas decisões. E a Bíblia nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que conhecem a Deus, daqueles que têm intimidade com Deus. E a Bíblia declara, daqueles que são chamados, segundo o meu, segundo o seu, segundo o seu propósito. Deus nos chama para um propósito. E agora, que propósito é esse que é comum a todos os filhos de Deus? Esse é o plano de Deus na sua vida. Porquanto, aos que de antemão conheceu, coloque seu nome. Deus te conheceu. Antes da fundação do mundo, Deus te conheceu. A Bíblia fala, também os predestinou. Deus conheceu você na imundícia do seu pecado, e mesmo assim a Bíblia fala que Ele te predestinou.
para quê? Esse é o plano para ser conforme a imagem de quem? Seu filho Jesus. Jesus sempre o centro. A imagem que foi distorcida pelo pecado, por conta da desobediência de Adão, agora, através do plano de Deus, começa a ser restaurada na pessoa de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala, para sermos conformes à imagem de Jesus, é tomar a forma de Jesus. Fomos acusados de cristãos, e a palavra é essa mesmo, acusados. Porque lá em Atos, eles não foram simplesmente chamados, eles foram menosprezados, eles foram acusados. Quando a palavra aparece, olha lá os cristãos pela primeira vez, mostrando que aquelas pessoas são repugnantes, porque elas estão andando com Cristo, são cristãos. E que bom, e a Bíblia fala que os discípulos ficaram felizes, porque apanharam por conta do nome de Jesus. Nós somos pequenos cristos, porque esse é o significado da palavra cristão. Pequenos cristos, nós somos participantes dessa natureza divina, e mesmo que pareça surreal, a Bíblia diz que esse é o plano para as nossas vidas, sermos conformes à imagem do seu Filho, e isso acontece na dependência, mas também na ação e no poder do Espírito Santo. Como é que eu não vou falar de Jesus? Como é que eu não vou falar de Deus? Como é que eu não vou, Deus o Pai, como é que eu não vou falar do Espírito Santo? Eu tenho que conhecer mais o Espírito Santo, para entender como é que ele funciona. Porque uma coisa é certa, o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Que loucura. Fomos chamados, fomos salvos por um Deus, o único Deus, que é 3 pessoas. Não entra na minha cabeça. Então eu tenho que entender essa mecânica espiritual, e só quem pode me ajudar, que está aqui no nosso meio. Pastor, eu não estou sentindo. Pastor, eu estou até sentindo. Não importa se você está sentindo ou não. Eu não estou sentindo o meu pâncreas, mas eu nunca tirei o pâncreas. Eu não estou sentindo os meus rins, apesar de já ter convivido com uma pedra. Eu não estou sentindo, mas eu sei que ele está aqui. Eu não estou sentindo o meu cérebro, mas eu sei que ele está aqui. Então, se você está sentindo a presença do Espírito Santo, amém, aleluia e glória a Deus. Se você também não está sentindo, amém, aleluia e glória a Deus. Uma coisa é certa, ele se faz presente no nosso meio, porque ele é Deus, ele está vivo. Ele está vivo, não, ele é vivo. É muito diferente dizer ele está vivo. Ele é vivo. É um ser maravilhoso, porque é o próprio Deus enviado para nos consolar, para ministrar os nossos corações, para nos fazer lembrar de tudo que Jesus ensinou. Então a gente tem uma longa caminhada de aprendizado dessa pessoa tão maravilhosa, que é conhecida como terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ela seja abundante na sua vida.